Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. O tema do nosso programa de hoje é a Economia de Francisco, o tema da economia integral, repercutindo o chamado do Papa para uma reunião que acontecerá em março de 2020 na cidade de Assis, na Itália. Convite a jovens economistas do mundo todo para ajudar a pensar um novo modelo econômico. Aqui para falar sobre esse tema está o professor da PUC Minas, Wander Luiz Aguiar. E se você quiser mandar uma pergunta para o Wander, anote aí o nosso número de WhatsApp, 31 99642 8473. E nós estamos esperando pela sua participação. Wander, situações como as que nós estamos vivendo na América Latina, a gente deixou no primeiro bloco a questão do Chile como um exemplo, mas muito próximo de nós está a situação da Bolívia. Não é? E como você me explicava no intervalo, a Bolívia vinha crescendo. Não é? O problema lá é um problema econômico? Pois é, aí eu penso que não, né? É um problema político, né? E a origem desse problema, né? Eu penso que essa também seja a percepção do Papa Francisco, porque isso está refletido nos documentos que ele produz, né? Em vários trechos, né? A origem disso é a desigualdade, né? Então, a gente estava falando que lá no final do século XIX, a concentração de renda estava extrema, tiveram que colocar um basta. O Papa Francisco está fazendo esse movimento porque nós chegamos num cenário muito próximo. Hoje, a concentração é imensa, mais de 80% do dinheiro está na mão de pouquíssimas pessoas. E isso gera conflitos, isso gera guerras, direta ou indiretamente, né? No caso em específico da Bolívia, né, é uma atrocidade, né? Eu coletei dados e verifiquei que tinha aproximadamente 13 dias, né, de manifestações na Bolívia, né, de movimentações na Bolívia, né? E, de repente, o desfecho dessas manifestações foi o de mais abrupto, né, que aconteceu ontem, né? Tomaram o poder à força, né? Enclausuraram pessoas, queimaram casas, né? Então, quer dizer, uma coisa assim absurda. Esse 10 de novembro de 19 vai ficar na memória da América Latina, não? Eu acredito que sim, né? E às vezes nós devemos nos perguntar, né, até quando o Brasil vai estar livre dessa situação, né? Porque os nossos vizinhos, né, tá muito próximo da gente. Eu acho que chegou assim, né, o momento de nós pararmos para repensar essa questão da economia, né? E também, segundo o Papa Francisco, nós temos que ter cuidado com a terra, né? A terra está chorando, né? Isso por quê? Porque ela não dá conta de produzir de acordo com a quantidade que as pessoas querem consumir. Nós somos hoje 7 bilhões de pessoas, né? Então, ela não dá conta, ela não se regenera nessa mesma proporção. E o modelo de consumo também que nós queremos manter, né? Esse é o problema, né? Muita gente, um modelo equivocado. Equivocado. Esse é o problema do capitalismo, principalmente o capitalismo neoliberal que a gente está vivendo agora, né? Então, quer dizer, nós temos que fomentar o consumo, temos que garantir a produção para a roda girar. Mas isso seria verdade se nós tivéssemos 1 bilhão de pessoas. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. Eu não posso falar em fomentar o consumo, tá certo? Eu não posso falar em aumentar a produção, porque tudo que nós consumimos vem da terra. E a terra não dá conta de produzir de acordo com o tanto que nós desejamos consumir, né? E eu penso que esse problema na Bolívia é por causa de recursos naturais. A partir do momento que o governo diz que não vai abrir as suas fronteiras, que ele vai preservar os seus recursos, ele arruma confusão internacional, né? Então, talvez seja esse o problema, né? Eu não sou especialista em Bolívia. Pois é. Mas... Eu queria falar um pouco com você, conversar com você sobre esse seu trabalho sobre a empresa social, que não deixa de ser uma alternativa, não, a esse modelo. É assim mesmo, não? Empresa social. Empresa social. Que você estudou, que você também experimenta. Não é? Como é que você apresentaria a empresa social como uma alternativa
né, a esse modelo que está aí? Primeiro, destacando que, independentemente das ações do Papa Francisco, tem outras pessoas no mundo que estão preocupadas com essa questão da distribuição dos lucros nas empresas tradicionais, né? Então, eu faço parte de um grupo internacional de aproximadamente 300 pesquisadores que tratam desse assunto, né? Buscando alternativas para, de alguma forma, distribuir melhor os lucros e resolver problemas cujas soluções não são apresentadas nem para o governo e nem pelo mercado, né? Em geral, o governo não apresenta soluções para determinados problemas porque ele não tem condição, dinheiro para isso, os estados, em geral, estão pobres, ou porque não tem interesse. E o mercado, ele não assume determinadas empreitadas porque elas não são lucrativas o suficiente, né? Então, as empresas sociais, para a gente definir de maneira simplista, são aquelas empresas que nascem com objetivos sociais. Então, elas vão atuar onde o Estado não está atuando. Elas vão atuar onde o mercado não quer atuar, né? Daí, a gente já conclui que são empresas que não dão lucro, né? Mas também isso não significa que as pessoas terão que trabalhar de graça, né? Então, em geral, isso é diferente de trabalho voluntário, né? Então, quem trabalha em empresa social como gestor, ele tem que ser um excelente gestor, porque ele vai lidar com recursos escassos, né, em maior proporção que as empresas tradicionais. E ele vai ser remunerado em função da sua expertise na gestão. E os funcionários das empresas também, eles são remunerados, tá certo? Sim. E essa empresa, ela tem que ter superávit, né? Em geral, o superávit é investido em projetos sociais. Ele não é dividido entre os sócios. Sim. No caso, você trabalha com agricultura. Eu trabalho com agricultura urbana, especificamente com agricultura urbana. Sim. Né? Eu estudei agricultura urbana no doutorado, né? Isso aí é anterior ao doutorado, né? Os 10 anos anterior, mas eu sistematizei isso em termos teóricos no doutorado e fui para a Europa, né? Para a Inglaterra, para estudar empresa social lá. Né? Na minha concepção, eles têm bons exemplos, eles são mais maduros, né? Do que nós nesse segmento. Se você pudesse, levaria essa ideia lá para o Papa Francisco, ele que está em busca de respostas? Seguramente. Eu não estou indo, mas essa ideia está. Né? Bacana. Olha só, Wander, nós temos duas perguntas aqui dos telespectadores. Uma delas é a do Tiago Rodrigues, do Gameleira, aqui em Belo Horizonte. E ele fala da visão que Marx tinha sobre a religião, né? A religião como ópio do povo. E ele pergunta se, com o Papa Francisco, nós temos uma ressignificação do papel da religião na sociedade. Olha, eu acredito que não. Eu não sou um homem, né, da igreja e não me sinto competente para falar sobre religião, né? Mas eu acredito que né, os religiosos, né, eles sempre desempenharam esse papel. Desde Francisco, né? Francisco de Assis. Inclusive a economia, né, de Francisco a economia de Francisco é em função de Francisco de Assis, que à época ele se preocupava com os problemas econômicos e sociais. Ele se preocupava com a disseminação das guerras e das confusões, né? Então, ele também tentava resolver esses problemas. Talvez não de maneira tão explícita, tão aberta, né? A Tatiana Torres, do Alto Barroca, ela pergunta se você acredita que o Papa Francisco vai conseguir colocar em prática essa nova economia. Tatiana? Tatiana. Ô, Tatiana. Tatiana Torres, Alto Barroca. Eu acredito que sim, ele está fazendo isso com muita força, né? E está fazendo isso de maneira muito integrada. E não é um evento isolado, né? Então, ele está mobilizando economistas sêniores, né? Os melhores do mundo nessa área, está mobilizando economistas novos, né? de até 35 anos, tá certo? Tem outros eventos marcados com professores nas áreas de economia para o mês de maio, né? E ele já conseguiu aí um bom avanço, tá certo? Eu acredito que ele não vai parar
eu acredito que ele vai colocar o povo para pensar. Mas também não vou me iludir, né, pensando que o modelo de crescimento econômico vai mudar na próxima década. Sim. Isso aí é para mudar para o futuro. Wander, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer o que a gente faz em Ciências da Religião na PUC Minas, nossos cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religar e Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá!